Olá, meus amigos da internet que acompanham meu canal do YouTube. É com muito prazer que eu trato com você vários assuntos do cotidiano, referente a assuntos de fé, assuntos que deveriam envolver senso comum, mas que são vistos de forma bem crítica, e assuntos políticos também. O tema que eu vou tratar é um assunto muito espinhoso, que muitas pessoas da sociedade, por uma postura por vezes baseada na sua zona de conforto, por uma postura muitas vezes hipócrita, medíocre ou mesmo cínica, não tem a coragem de enfrentar esse desafio de debater um debate, um tema que muitas vezes as pessoas dizem que concordam, mas quando ela deve ser tratada com maior seriedade, como política pública, ela muitas vezes é evitada ou tratada de forma muito tímida. Essa é a questão da comunidade LGBT. E o que acontece? Eu, desde que quando me fiz gente politicamente, eu comecei a debater dentro da Juventude Socialista do PDT, a partir do 13º Congresso Nacional da Juventude, em novembro de 2007, quando nesse congresso foi eleito Luizinho Martins. Vale atentar que um dos focos iniciais de discussão foi no Rio de Janeiro, onde o próprio Everton Gomes, que atualmente é o vice-presidente nacional da JS, nesse momento em 2013, fevereiro de 2013, ele foi um dos primeiros a envidar essa discussão, junto com William Rodrigues e Rodrigo Ferreira. Eu, de um lado, questionando algumas pontuações da PLC 122, como, por exemplo, a questão do crime ético-filosófico, em contraponto à liberdade de culto, à liberdade de crença. Mas aí, ao longo dessa discussão, eu comecei a perceber que isso entrava em uma falsa polêmica, porque colocavam gays debatendo contra os religiosos numa questão de fé, quando na verdade tanto as lideranças eclesiásticas quanto as lideranças do movimento LGBT, a partir dessa discussão, faziam com que houvesse brigas fratricidas entre esses setores, só que nas classes baixas, enquanto que as desigualdades sociais não eram devidamente questionadas. Pois bem, a partir dessa análise que eu comecei a ter ao longo dos anos, com a perspectiva marxista e principalmente trabalhista, com a percepção democrática popular que todas as políticas, sejam o que forem, devem servir ao benefício do povo, elas precisam, todas as agendas, sejam elas quais forem, ter um enfoque necessariamente popular. E dentro dessas conversas eu posso agradecer algumas pessoas. De especial, a Sara de Souza foi uma pessoa que, com as nossas conversas, mesmo com as pontualidades do cotidiano, ela me fez ver pela abordagem cristã e progressista sobre o tema. Sobre a questão que muitas pessoas que optam pela sua orientação sexual no campo LGBT, elas muitas vezes no interior não têm qualquer oportunidade de emprego, qualquer oportunidade de qualificação profissional, ou mesmo acesso à educação mínima de qualidade, e por vezes migram para as grandes cidades e, como não tem opção profissional devida, fomentada pelo poder público, ou o poder público se omite, elas se envolvem na prostituição. Da mesma forma, eu tenho que agradecer a Rebeca França, uma liderança trans em Natal, e que ela abordou muito claro sobre a questão da problemática LGBT e como que isso afeta muitas vezes os direitos sociais mais básicos dessa comunidade. E é a partir disso, com essa conversa com as outras lideranças afins, que aí eu comecei a perceber, a cogitar, desde dezembro de 2012, a possibilidade de uma análise referente à questão LGBT, mas numa ótica nacionalista e democrática popular, onde o setor LGBT é portador de cidadania, assim como eu, como você que está na tela, e que porventura não seja LGBT. E muitas vezes a maioria dos partidos políticos defendem até mesmo como oportunismo político, mas não implementam na prática porque os seus gestores, os seus parlamentares, os seus governantes eleitos não têm coragem para comprometer-se com a política plena de direitos humanos. Mesmo com todas as limitações e erros, o trabalhismo, através do PDT, sempre se pautou na prática da política de direitos humanos, sobre a defesa de uma sociedade plural, mas que, ao mesmo tempo, dentro de uma perspectiva popular, assegurasse os direitos humanos a partir dos valores do trabalho. Não adianta a gente defender os direitos individuais e civis quando não se há oportunidades de emprego, quando não há oportunidades claras de educação e de ascensão profissional. E aí, o que sobra para os nossos concidadãos patriotas LGBTs? Sobra o caminho da prostituição, sobra o caminho do subemprego, sobra a marginalização. E eu só não fiz o artigo antes
porque muitas pessoas queriam que eu postergasse para que houvesse um debate mais fomentado. Mas teve uma hora que eu não aguentei. O que vale mais são vidas e não o oportunismo político. E foi daí que eu construí esse artigo. E hoje, fazendo uma análise crítica, muitas vezes eu posso até afirmar que a igreja não está preparada, seja católica ou evangélica, a tratar o LGBT como cidadãos, porque muitas vezes vão mais na lei do que na graça e no amor de Deus. E para terminar, essa música é nada mais nada menos o reflexo que me motivou a fazer esse artigo na defesa dos cidadãos LGBTs, assim a partir do princípio mais claro da Bíblia: amar a Deus acima de todas as forças, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e ao seu próximo como a si mesmo. E a música é o seguinte: ame ao seu próximo de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ama ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. E é a partir desse término dessa música que eu termino esse vídeo, mandando um abraço a todos, na certeza de construirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual. Que Deus nos guie e nos dê sabedoria. Um grande abraço.